Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta. Mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica. Tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem, que sempre estão conosco aí, uma turma boa que sempre nos acompanha, estudando a Bíblia conosco. Hoje vamos ver Êxodo capítulo 22, parte 1ª, episódio 230, terceira temporada. Fica aí até o finalzinho, tem muita coisa legal pra gente aprender. Estamos estudando as leis mosaicas aqui. Pra que estudar a lei? Tem gente que se pergunta, né, se a lei ficou lá no passado. Algumas coisas sim. Algumas leis eram só cerimoniais, outras só de um contexto ali civil para o povo de Israel. Mas o princípio ele permanece, de honestidade, de agir direito, de adorar a Deus, de não prejudicar o próximo de forma nenhuma. Então a lei tem tudo a ver com isso. Está sempre relacionado a Deus, ao próximo, como se comportar naquela sociedade ali, e tem muitas lições para nós mesmo nos dias de hoje, muitas coisas que ainda são extremamente aplicáveis e úteis, beleza? Então vamos lá. Então veja que os casos regidos aqui pelo princípio da restituição, veja como Deus se preocupava em que aquele que foi prejudicado fosse restituído pelo seu prejuízo. Do versículo 1 ao 5, nós vemos casos de roubo, ilustrações na lei referindo-se a roubos de gado, mas os princípios incorporados aplicam-se a roubos em geral. Você pode ver o versículo 7. E observe comigo que a lei que pune o roubo, ela protege a vida do ladrão. Veja só, ele se recusa de fato a ser responsável, a lei se recusa a ser responsável por ele, no caso de ele ser ferido durante a noite, enquanto envolvido no ato de arrombamento, por exemplo. Então nós vemos amplos direitos de autodefesa, sendo nesse caso aqui necessários para a proteção da comunidade. Veja que o ladrão ele pode ser morto por uma compreensão errônea do seu propósito, ou por um golpe desferido ao acaso, na escuridão, ou sob a influência do pânico, ou em legítima defesa justificável, em uma briga decorrente da tentativa de detê-lo, e em outras circunstâncias a lei não permitirá que a vida do ladrão seja tirada. Veja que esse capítulo é bem específico com esse contexto. Leia esse capítulo, se possível, e depois vem para cá escutar a explanação, que a gente vai dar uma visão panorâmica aqui, bem resumida, para você entender. Todos os fins da justiça ali, eles eram servidos para ser compelido a fazer uma restituição. O sangue não deveria ser derramado desnecessariamente. A morte de um ladrão após o nascer do sol deveria ser tratada como um assassinato. Veja que nós deduzimos disso que o roubo ele não deve ser considerado uma ofensa capital, digna de morte. Então o furto deveria ser tratado com base no princípio da restituição, exigia mais do que simples restituição. No máximo, a restituição ali da lei ela era equivalente simplesmente a trazer as coisas de volta à posição em que estavam antes do ato criminoso ser cometido. Presta atenção comigo. Ó. Essa posição nunca deveria ter sido perturbada, e a punição ainda é devida ao malfeitor por tê-lo perturbado. Então daí a lei que se o animal roubado for encontrado vivo na mão do ladrão, ele restituirá o dobro. Versículo 4. Se ele chegar ao ponto de matá-lo ou vendê-lo, ele restituirá 5 bois por um e 4 ovelhas por uma ovelha. A pena ela é proporcional à ofensa, tanto no que dizia respeito ao valor das coisas roubadas, quanto no que dizia respeito à extensão da criminalidade. Então, se a restituição direta for impossível, o ladrão ele será compelido a fazer restituição através de um trabalho prestado. Veja que esse princípio
ainda hoje é aplicável, né? Cumprimento de pena prestando serviços comunitários. Então veja que ele será vendido por seu roubo, aqui nesse caso, e seria uma melhoria na administração da justiça se esse princípio fosse posto em prática com mais frequência, né? Então veja que o ladrão preso pode ser obrigado a descobrir um equivalente para o seu roubo, e isso, além das dificuldades de sua prisão, poderia ser aceito como uma restituição legal. Versículos 5 e 6, o dano causado. O dano causado em um caso a um campo, a uma vinha, ao permitir que um animal se desvie nele, se alimente do produto do campo, no outro, atear fogo em sebes de espinhos e ferir as pilhas de milho, ou milho em pé, é considerado não intencional. Então, no entanto, como decorrente de causas evitáveis, descuido, negligência, o dono ali da besta fera, ou da pessoa que acendeu fogo, é responsabilizado. Ele deve reparar o dano com o melhor de suas próprias posses. Somos totalmente responsáveis pelas consequências da negligência. Veja que uma retenção desonesta de propriedade, versículos 7 ao 14, casos desse tipo envolviam investigação judicial. Olha que interessante. Se a acusação de uma retenção desonesta fosse feita, a parte fraudulenta deveria restituir o dobro. Versículo 9. Se um boi, jumento, ovelha ou qualquer animal confiado a outro para manter morreu, foi ferido ou foi expulso e ninguém viu isso, a pessoa responsável por sua segurança poderia absolver-se por um juramento da suspeita de ter ilegalmente colocado a mão nele. Veja que nesse caso ele não foi obrigado a compensar a perda. Olha outro caso. Um animal foi roubado de suas instalações. Em circunstâncias que implicassem falta de cuidados adequados, ele era obrigado a fazer a restituição. Se o animal foi alegadamente despedaçado, o administrador era obrigado a provar isso, apresentando os restos mutilados. A perda do que é emprestado, versos 14 e 15. Se o proprietário não estivesse com seus bens, o mutuário é obrigado a reparar o prejuízo por lesão ou morte. Se o proprietário estiver com ele, o mutuário não se responsabiliza. Se o artigo ou animal for alugado, considera-se que o aluguel cobre o risco. Então veja, uma série de preceitos também do 16 ao 21, do capítulo 22, versículo 16 ao 21, tratando de sedução, de feitiçaria, de atos de bestialidade e o pecado de sacrificar a outros deuses que não a Jeová. O caso do sedutor, ele poderia ter sido submetido a leis que incorporam o princípio da restituição. E ela forma uma transição para todas as demais, na qual nós passamos da esfera do direito judicial para o que é negativo e positivamente devido de Israel como povo santo a Jeová. Veja o caso de sedução. A lascívia em todas as formas, ela é severamente reprovada pela lei de Moisés. Veja que em Deuteronômio essas leis se repetem, do capítulo 22, do 13 ao 30. O homem que seduziu uma donzela não prometida seria obrigado a casar-se com ela. Ou se seus pais se recusassem, eles deveria ser pago um dote, um valor ali em dinheiro. Casos de bruxaria, com igual rigor foi proibido todo essas ideias, seja em pretexto, na realidade ou com poderes profanos. O crime era uma violação dos princípios da teocracia, do governo divino, e era punido com morte. Não poderia haver amor perfeito a Deus, comunhão com Ele e com o diabo ao mesmo tempo. A feitiçaria era condenada pela lei, era amar em si mesma, estava ligado a ritos tolos e perversos, conforme Deuteronômio 18, 9 ou 15 também. Atos de bestialidade, uma inversão da ordem da natureza, um ato da mais grosseira abominabilidade, certamente deveria ser punido com morte. Sacrifícios a outros deuses, possivelmente esse crime é mencionado aqui, em certo sentido, a contrapartida espiritual dos vícios acima mencionados, como envolvendo adultério espiritual, adoração de demônios, ritos imundos impuros, tudo isso, tá? E os representantes de Jeová, do versículo 21 ao 28,
eram os estrangeiros, os protegidos de Jeová, né? O órfão, a viúva, os pobres em geral. A lei sempre havia uma preocupação muito grande com essas pessoas, essas classes, todos os quais os israelitas estavam proibidos de afligir, e a base do interesse de Jeová por eles é seu próprio caráter, porque eu sou misericordioso. Nele, por pouco que às vezes pensem ou sintam, eles têm um amigo constante, um grande protetor invisível. Eles são, no sentido da lei romana, como os clientes de Jeová. Ele é seu grande patrono, ele se identifica com seus interesses, defenderá sua causa, e injúrias feitas a eles, ele se ressentirá como se fossem feitas a si mesmo. E chamará o malfeitor a prestar contas. Se a lei terrena falhasse, clamassem a ele, e ele porá os justaliones em operação com suas próprias mãos. Versículos 23, 24 e 27. Versículos 25 ao 28 proíbem especialmente o tratamento rigoroso com os pobres. A ajuda liberal deveria ser concedida a eles. Sua vestimenta não deveria ser tomada como penhor, como em outras situações, e não deveria ser guardada até o anoitecer, caso se fizesse, o que é praticamente equivalente a dizer que não deveria ser tirado deles. Que bondade respira esses preceitos! Com que justiça a lei que os incorpora afirma ser uma lei de amor. E quão longe ainda está a nossa sociedade cristã de ter subido à altura do padrão que eles estabeleceram. Então procuremos traduzi-los mais uniformemente na prática. Aprenda também com todos esses preceitos que tinha a função de colocar amor aos mais fortes, e quão pouco fundamento haveria para acusar a religião de Moisés de um ódio fanático com os povos estrangeiros. Eles eram os representantes de Jeová, aqui no versículo 28, que eram os magistrados, governantes, deveriam ser tratados com respeito. Eles são investidos com uma porção da autoridade de Deus, da mesma forma que Paulo escreve aos Romanos, para prestar esse respeito com as autoridades constituídas. Então observe o fato também aqui de uma ordem para com o tratamento dos estrangeiros. Jeová havia feito muito em Israel para torná-los um povo separado. Eles deveriam ser separados de muitas maneiras, pela terra de sua habitação, por suas instituições nacionais, sua adoração, seu rito pessoal de circuncisão. Mas a separação, com todos os seus rigores e todas as penalidades por negligenciá-la, nunca poderia se tornar um isolamento. E dessa forma, de fato, o povo foi ordenado a expulsar os cananeus e a pisotear toda a idolatria. Mas ainda restava o fato de que, por uma certa necessidade divina e gloriosa, estrangeiros, estariam consideravelmente se relacionando com eles. E esses estranhos, eles deveriam ser atraídos por eles quando se estabeleceram em seu lar fértil, isso de forma bastante provável, mas isso deve ter acontecido até certo ponto antes. Então entenda comigo que nós podemos estar perfeitamente certos, considerando as analogias de gerações posteriores, aquilo que lemos sobre o proselitismo no Novo Testamento, que era aqueles que haviam se tornado adeptos ali, mesmo não fazendo parte da nação, que desde o início deve ter havido alguns com a disposição neles. Poucos talvez desse tipo fossem encontrados na multidão mista que saiu do Egito, misturado com tantos estrangeiros, mas havia alguns. E o Senhor conhece os que são seus. Se há aqueles de quem João pode dizer, eles saíram de nós porque não eram de nós, há aqueles de quem a igreja pode dizer, eles vêm a nós porque são de nós. E para tal, Deus amavelmente e amplamente proveu desde o início, mesmo quando eles vieram com todas as desvantagens e dificuldades de estranhos para lidar com isso. Então, há nessa mesma injunção um prenúncio do poder e da atratividade a que Israel no devido tempo se levaria. Embora ainda fosse apenas um povo fugitivo, sem disciplina
e sem coerência, estranhos em sua necessidade, eram atraídos para Israel e seriam atraídos ainda mais, assim como anos atrás seu ancestral necessitado e seus filhos foram atraídos para o Egito por causa do milho que havia lá. Então, tem alguns pontos aqui da lei que são bastante difíceis de compreensão, principalmente com relação à pena capital, à morte em muitos casos, mas é uma comunidade, uma nação tão distante da nossa realidade que fica difícil de nós entendermos. Mas a certeza é que a lei tinha um nível tão elevado, tão difícil de ser cumprido, né? E ela, na verdade, como Paulo explicou, ela é apenas um aio, apenas um tutor para nos conduzir a Cristo. Então é isso, beleza? Eu te espero no próximo episódio. Nós vamos continuar meditando com mais calma aqui nas leis, vendo o que é aplicável, vendo os seus princípios e vendo as lições maravilhosas que nós podemos aprender nela a respeito da vida do povo de Israel e também da nossa vida nos dias de hoje. Um abraço, te vejo em breve. Tchau, tchau.